a jornada da santificação, restaurando nossa imagem perdida. Ao longo desses domingos, ao longo dessas quartas-feiras que eu tenho ministrado, eu tenho procurado trazer temas bem afins à nossa base como cristãos. Por quê? O que acontece? Hoje em dia, infelizmente, muitas e muitas das igrejas, não digo igrejas, muitos e muitos irmãos cristãos têm uma certa falha em saber qual é a base da sua fé. Aí por isso que são facilmente levados por outras religiões, levados pelas seitas, levados pelo ateísmo, pelo esfriamento da fé. Por quê? Porque não tem a base bíblica necessária. E hoje nós vamos ver aqui esse tema que é de extrema importância para todos os cristãos, que é o quê? A santificação. A palavra do Senhor fala que sem santificação o homem não verá a Deus. Então, se é algo que pode me fazer não ver a Deus, é algo que eu tenho que estar extremamente atento, com olhar vigilante, para que eu não caia nesses pontos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. A gente vai ler do 14 ao 16, que é o nosso texto base. Amém? 1 Pedro 1, 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor na versão NVT, nova versão transformadora: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver. Ele está falando aqui para quem? Para cristãos. Ele está falando para pessoas que já frequentam a igreja. Ele está falando para pessoas que já aceitaram Jesus como seu Salvador. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Pois as Escrituras dizem: seja santo, porque eu sou santo. Queridos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando no concílio eterno se reuniu o Pai, Filho e Espírito Santo para fazer a criação do mundo, ele falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, façamos o homem com atributos que nós temos. Existem atributos de Deus que são incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Como é que é isso, pastor? Existem atributos que Deus compartilhou com o homem, que são os comunicáveis, e existem os atributos incomunicáveis de Deus, que são aqueles que ele não compartilhou com o homem. Atributos incomunicáveis, ou seja, que ele não deu ao homem. Está ali, os três primeiros ali: onipotência, onisciência, onipresença. Somente Deus é onipotente, somente Deus é onisciente, somente Deus é onipresente. Mas quando ele criou o homem, ele separou atributos para dar ao homem. Que atributos são esses? São atributos da sua própria natureza, que ele extraiu de si para dar ao homem. Que são o quê? São os atributos que nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis de Deus. Que é o quê? Primeiro, amor. Deus é amor, mas você também é capaz de amar. Você ama seu filho, você ama sua esposa. De certa forma, às vezes meio deturpado, mas você ama. Amor. Outro aqui: bondade, misericórdia, sabedoria. O ser humano, desde a sua essência, desde a estar na sua natureza, buscar sabedoria, buscar progredir, buscar crescer. Justiça. O ser humano gosta da justiça. O ser humano se sente mal com a injustiça. Por mais mal que ele seja, ele tem um parâmetro na cabeça dele que ele sempre busca a justiça, o que ele acha ser certo. Santidade, que é o nosso tema de hoje, veracidade, liberdade, paz, são atributos comunicáveis de Deus. São atributos que Deus deu para que o homem também tivesse. Quando Deus criou lá no jardim o homem, ele era um ser belo, um ser puro, um ser que tinha todos esses atributos na sua essência.
bondade, misericórdia, sabedoria. O homem era perfeito. Mas o que aconteceu? A queda. E quando o homem caiu, quando o gênero humano caiu, esses atributos comunicáveis foram retirados da nossa natureza. O homem agora amaria, mas ele amaria mal. O homem teria bondade, mas seria uma bondade pervertida. Tudo do homem foi corrompido. Tudo do homem foi corrompido. Seus pensamentos, suas ações, é o que Calvino vai chamar de a total depravação humana. O homem é um ser depravado na sua natureza. Depravado a gente sempre leva para o sentido mais imoral da coisa, mas não, depravado é algo quebrado, é algo ruim, é algo que não tem serventia para nada. Este era o gênero humano. Só o que acontece? O que acontece? Deus tinha um plano, que nós chamamos de o plano da salvação, que Ele iria resgatar esse homem caído, esse homem perdido, esse homem que perdeu todos os seus atributos divinos, para novamente tê-los. Então, Deus enviou Jesus à terra, o Pai enviou o Filho à terra, para que morresse por nós, e para que nós, sendo chamados por Ele, aceitando o chamado, aceitando o convite, pudéssemos ter de novo dentro de nós estes atributos. Por que eu estou falando tudo isso? Para resumir que não existe vida cristã, não tem novo nascimento, não tem regeneração, não tem justificação, se você não buscar esses atributos para si. Se você não buscar a essência de Deus para você. Porque o que aconteceu? Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós somos regenerados, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, acontece o milagre do novo nascimento, o nosso espírito é totalmente regenerado. E o nosso espírito passa a ter a mesma forma, a mesma condição. Ele passa a caminhar para o homem restaurado, o homem lá da época do jardim antes da queda. Em resumo, é preciso que busquemos a santificação para nós. É preciso que busquemos a santificação para a nossa vida. Quero ler com vocês Efésios, já para entrando na ministração propriamente dito, o que é santificação. Efésios 1, versículo 3. Aqui são alguns versículos que Paulo nos exorta a buscarmos a santidade. Tem coisas, querido, tem coisas que é do próprio Espírito. Exemplo, a regeneração, a salvação, o novo nascimento, nasce do Espírito. Mas tem coisas na vida cristã que é preciso uma luta. Por isso que é falado que o reino de Deus é tomado por esforço. E uma dessas coisas é a luta pela santificação, por ser santo, por ser separado. Depois nós vamos aprofundar mais nisso. Mas aí, rapidamente, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 4. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Se você está aqui hoje, saiba disso. A gente fala isso, parece que é algo simples, mas é verdade. Se você está aqui hoje, querido, é porque Deus tinha um plano para você. Deus tem um plano para você. Mais do que um plano, Ele tem toda a sua vida escrita. Todos os dias estão escritos e determinados. Ele tem um plano para você. Um plano que é de paz e não de mal. E a palavra fala que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Isso é algo até inconcebível às vezes nós pensarmos. Cara, não existia mundo, não existia planeta. Estava lá no início, não tinha nada. Mas o que o apóstolo Paulo está falando? Que Ele já tinha nos escolhido. E nos separado para o quê? Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, aqui nós vemos um propósito do porquê você foi escolhido. Você não foi escolhido, você não foi salvo para ser rico,
Nós não somos escolhidos, nós não somos salvos para ter saúde. Nós não somos escolhidos e salvos para vir para a igreja. Nós não somos escolhidos e salvos, sei lá, para ter dinheiro, eu já falei, né? Para ter uma boa família, isso e aquilo. Claro, tudo isso vem. Mas o principal do porquê nós fomos escolhidos é para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Romanos 8, 28 vai falar de maneira semelhante. Olha aí, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Nós vimos no versículo anterior: ser santo. Pois aquele que de antemão conheceu, ou seja, aquele que conheceu antes, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O que Paulo está tentando trazer aqui para nós? O que Paulo está falando aqui? Primeiro, que você foi escolhido, você foi chamado. Só que você foi escolhido e foi chamado com um propósito. Que propósito é esse? A santificação. E o que é a tal da santificação? É o que ele responde aqui no final do versículo 29. Ser conforme a imagem do seu Filho. Então, santificação é o que? Em resumo, o que é santificação? Santificação é a transformação contínua que Deus opera em nós para restaurar a imagem de seu Filho. Ou seja, é o processo pelo qual Deus pega você e o faz mais parecido possível com Jesus. Porque era assim no princípio. Lembra que nós falamos? No princípio você era como? No princípio você não. O gênero humano era o quê? O gênero humano era perfeito. Não tinha pecado. Não tinha maldade. Veio o pecado, destruiu tudo isso. Mas agora com a santificação, Deus nos leva a sermos parecidos com o seu Filho. Esse é o propósito máximo do porquê você foi chamado. Você foi chamado para que cada vez mais você seja parecido com Jesus. Esse tem que ser o nosso alvo. Esse tem que ser a nossa meta como cristãos. Sermos parecidos com Jesus. Sede santos porque eu sou santo. Infelizmente a igreja brasileira hoje é uma igreja que em sua maioria não tem esse zelo, não tem essa busca pela santificação. É uma igreja levada só pelos movimentos. Ah, campanha disso, campanha daquilo, dinheiro, isso, aquilo. Tudo pode, com o João que está falando. Não, tudo é tranquilo, tudo pode. E você vê aí trocentas coisas inimagináveis que para a cristandade um pouco mais antiga seria inimaginável. Você sabe o que eu estou falando. Como o pastor Xavier fala, nem tudo a gente pode falar na live, né? Mas você sabe o que eu estou falando. Tem vários absurdos. Infelizmente, muitos cristãos estão sendo levados por esse pensamento de não precisa mais buscar a santidade, que foi o pensamento que acabou com a Europa. Não existe mais cristianismo na Europa quase, queridos. Está acabando o cristianismo na Europa, cristianismo nos Estados Unidos, porque eles foram levados por esse pensamento. Não, deixa assim, Deus muda quando Ele quiser, e assim vai. Mas não, nós aqui vimos vários versículos que falam o quê? É preciso que nós busquemos a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus nos chamou com um propósito. Qual é esse propósito? Sermos santos. Como é ser santo? É ser o máximo possível parecido com Jesus. Já pensou que revolução seria? Tem um teólogo, eu não lembro agora, era um pastor na verdade, que ele falava isso, ele falava algo nesse sentido: me dê 100 homens santos de fato, que nós mudamos o mundo. Por que isso? Você já pensou? Por exemplo, nós somos um país dito cristão. Já pensou se de fato todos esses que se dizem cristãos se comportassem como Cristo se comportaria? Como não estaria o Brasil, queridos? Mas não, o que a gente vê? Para todo lado é roubo, é injustiça, é inúmeros pecados num país onde a maioria são cristãos.
Aí vem a pergunta: será que é cristão de verdade? Porque como é que pode ser cristão sem ser santo? É o que nós vamos ver no próximo slide depois. Então, vimos que santificação é o quê? Santificação é o processo pelo qual nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Ponto. Quando começa a justificação? Trouxe aqui para vocês, Ordo Salutis. Isso aqui é basicamente como funciona a salvação, certo? Isso aqui dá uma polêmica danada no meio do cristianismo, mas isso aqui é o geral, eu acredito que todos aceitam. Primeiro passo, o que acontece? Nós somos regenerados. Nós já ministrei sobre isso aqui. O que é a regeneração? Deus chama eficazmente aqueles que Ele elegeu e os regenera, tirando da morte espiritual. Todos nós estávamos no pecado. Todos nós andávamos desgarrados, como fala em Isaías 53. Cada um se desviava pelo caminho. Todos nós andávamos distantes de Deus. A Bíblia fala o quê? Não há justo, não há nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Esse é o padrão. Ninguém quer Deus. Mas o que acontece? A graça irresistível de Deus nos alcança, de maneira que nós não conseguimos negá-la, e nós vamos até Ele. Aceitamos o chamado de Deus. Um dia, não sei como aconteceu com você, pode ser que você chegou numa igreja, ouviu a pregação, aceitou Jesus. Pode ser que você foi num evento e lá aceitou Jesus. Mas fato é que chegou um dia que Deus lhe chamou e você aceitou esse convite. E se ainda não chegou, hoje é o dia da salvação. Chegou um dia que Deus tocou em você de maneira que você não pôde dizer não. Você lembra desse dia? Você tem que lembrar desse dia. E aí o que aconteceu? Deus lhe chamou, e ao lhe chamar ocorre a regeneração. Depois da regeneração vem o que a gente já estudou aqui por uns 2 domingos também, vem a justificação. Que é, vamos dizer, eu acho que eu até coloquei aí, Deus resolve a situação jurídica nossa. Porque o que acontece? Você antes era do império das trevas. Você antes era escravo de Satanás. Ah, pastor, mas eu nem fazia tanta coisa. Era escravo de Satanás. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Era escravo do pecado. Deus lhe chama, Ele lhe resgata. E o que acontece? Você é justificado. É paga a dívida que você tinha através da morte de Cristo Jesus. Existia um escrito de dívida sobre você. Existia uma lista de erros que você fez. Existia uma lista que o separava de Deus. Mas através da morte de Jesus, essa lista é rasgada. E você agora se torna justo. Você é justificado. Essas coisas, vamos dizer assim, meio que acontece imediatamente. Eu não sei, né? A gente não sabe como ocorre no mundo espiritual. Eu imagino que seja imediatamente. Você é regenerado, você é justificado. Você que antes era pecador, agora é declarado justo em Deus. E aí nós caímos no terceiro ponto, que é a santificação. Que, como nós já falamos, depois da justificação, Deus começa a remover o poder do pecado da vida da pessoa, santificando. Antes, o pecado tinha poder sobre você. Antes, todos nós éramos escravos do pecado. Nascido escravo. Nós já nascíamos em pecado, por causa do pecado original. Você sabe, nós já falamos várias vezes, ninguém ensina uma pessoa a mentir, ninguém ensina uma pessoa a roubar. Nós já nasce com isso. Mas, uma vez justificados, nós somos declarados justos. E então começa esse processo de santificação na nossa vida. Que é o quê? É um processo contínuo. Somos santos que luta contra o pecado. Mas beleza. O que é ser santo? O que significa ser santo? A origem dessa palavra santidade, ela não está nem atrelada à questão espiritual.
A origem dela é, vamos dizer assim, como posso explicar? Existia antes pedreiras, lugar de onde se tira pedra. E o fato de você tirar uma pedra de um lugar, esse processo é que dá origem à palavra santificação, santo. Ou seja, de certa forma, a palavra santo quer dizer separado. Santo é separado. Exemplo, a pessoa lá na pedreira, ela pegava uma pedra e ela separava essa pedra. Então, o que é ser santo? Santo é separado. Mas separado do quê? Que é o primeiro ponto aqui. Separado do mundo e do pecado. Queridos, nós precisamos buscar essa separação. Quando eu digo separação, eu não estou dizendo isolamento, eu não estou dizendo, vou ir para as montanhas, não. Separado do pecado é uma vida diária, tentando não pecar. Nós não podemos achar que a graça, achar que o perdão, eu ouvi um pastor uma vez falando isso, é como se fosse um cartão de crédito, que a gente pode pecar à vontade e ficar passando o cartão. Não, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. Tá pago sim. Mas nós não podemos abusar disso. O apóstolo Paulo mesmo já falava. Não use da liberdade para gerar libertinagem, alguma coisa assim. Nós como cristãos temos que ter uma vida a todo tempo buscando lutar contra o pecado. Porque, queridos, se você fala que você não tem pecado, você já está em pecado. Todos nós temos áreas na nossa vida que precisam de mudanças. Eu tenho áreas na minha vida que precisam de mudança. Diogo tem áreas na sua vida que precisam de mudança. Talvez a área que eu já venci, o Diogo ainda não venceu. E talvez tenha áreas que o Diogo venceu e eu não venci ainda. Mas fato é que todos nós temos áreas na nossa vida que precisam de mudança. O que nós temos feito para gerar essa mudança? Porque, como eu tinha falado anteriormente, porque senão nós corremos o risco de só ir seguindo a vida. Eu sou assim mesmo. Mas eu sempre fiz isso. Mas todo mundo faz. Todo mundo faz, mas todo mundo está condenado. Pela regra, todo mundo vai para o inferno. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Muitas vezes nós perdemos esse senso crítico de analisar, eu preciso parar com isso. Porque senão o que vai acontecer? Vai ficar igual os cristãos dessas igrejas que estão abrindo por aí agora, que simplesmente desistiram da luta contra o pecado. Não, é da minha natureza, é assim mesmo, e assim vai ser. Vai ser assim até o inferno. Por que isso? Sem santificação, ninguém verá a Deus. E o que nós estamos vendo aqui? Santificação não é aquele coisa, eu estou santo, eu estou sem pecado. Não, santificação é o processo de luta contra o pecado. É o processo de separação. É o processo de todos os dias lutar contra aquilo que você sabe que não é da vontade de Deus na sua vida. Por mais simples que seja. Deus nos merece por completo, queridos. Nós não podemos dar para Deus só uma parte de nós. Ele nos quer por completo. E como é que nós vamos conseguir entregar tudo a Deus? Através da santificação. Só que a santificação é uma mão dupla. Voltando para a analogia, quando a pessoa que trabalha lá separava uma pedra, ele não separava a pedra só para separar a pedra. Ele separava a pedra com um propósito, para usar em algo. Da mesma forma, ser santo é uma mão dupla. Na medida que você se separa do pecado, você torna-se exclusivo para Deus. Não pode ser só uma coisa. Porque se você se separa do pecado, mas não se achega a Deus, você caiu na lei. Você é um legalista. Você é uma pessoa que só cumpre rituais. Aquela pessoa, não faço porque não pode fazer. Não eu vou. Por que você deixou de fazer isso? Porque não pode fazer. Por que você vai para a igreja? Porque tem que ir. Se você só faz as coisas porque é regra, porque é lei, você é um legalista. Você está distante de Deus. Você está só cumprindo rituais.
E o que é triste? Que infelizmente muitos de nós passamos a vida toda dessa forma. Ah, mas eu estou fazendo tudo certo. Por isso que a Bíblia fala, naquele dia muitos chegarão e falarão: Senhor, então não eu fiz isso, então não eu fiz aquilo, então não eu fiz aquilo. Mas você fez só porque tinha que fazer. Você só se separou, vamos dizer assim, você só se separou do pecado, mas você não se achegou a Deus. Da mesma forma, não tem como você se achegar a Deus sem se separar do pecado. Não tem, você vai cair em libertinagem. Ah, não, eu sou próximo de Deus, Deus me ama, Deus isso, Deus aquilo, mas eu continuo fazendo todas as coisas que eu sempre fiz. Mais uma vez, você não está perto de Deus. Você só está diferente daquele religioso, mas os dois vão para o mesmo lugar. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Santificação, em resumo, uma via de mão dupla. É eu ser separado do pecado e eu ser separado para Deus. Do pecado para Deus. Para. Não existe só ser um e não ser o outro. Porque senão você vai cair nos erros. Ou da legalidade ou da libertinagem. Ou você vai ser um religioso cumpridor de rituais, ou você vai ser um libertino que acha que está próximo de Deus, mas está distante com uma vida em pecado. Então, o que significa ser santo? Ser santo é ser separado para Deus. Ser separado do pecado para Deus. Amém, queridos? É por causa de não ter esse conhecimento que muitos estão dentro da igreja, mas próximos do inferno. Como disse um pastor uma vez, estão indo anestesiados para o inferno. Estão indo para o inferno sem sentir que estão na igreja, estão até fazendo as coisas ali, mas é isso. Não adianta você ser separado do pecado e não ser próximo de Deus. Não adianta você ser próximo de Deus e estar junto do pecado. Não tem como, queridos. Então, voltando, você foi eleito por Deus. Você foi chamado. Você atendeu esse chamado. Depois de você atender esse chamado, você foi regenerado. Depois de regenerado, você foi justificado. Ou seja, você que era declarado pecador, agora é um justo, sem pecado. E agora, a partir disso, começa o processo de santificação, que é o quê? O processo de você se afastar do pecado para ir para perto de Deus. Ponto 4. Como a santidade se manifesta? Deixa eu abrir aqui que sumiu aqui. Como a santidade se manifesta. Queridos, primeiro ponto, santidade é algo que precisa ser manifestado. É algo que precisa ter uma ação. Precisa precisa ser visível, vamos dizer assim. Talvez não a primeira, a posicional, mas as outras duas são visíveis. Visíveis que eu digo assim, não é algo que você faz inconscientemente. É algo que você faz consciente. Você busca ser santo. Primeiro aqui que eu coloquei, santidade posicional. A santidade posicional ela é mais conceitual, é aquela santidade. Minha água. Que você obteve, que foi startada, que foi iniciada no momento que você aceitou a Jesus. Quando você aceita Jesus como seu legítimo Salvador, quando você atende ao chamado dele e começa em você o processo de santificação, ali é assumida uma posição. A partir daquele momento você não é mais um pecador que luta para ser santo. Você é o quê? Um santo que luta contra o pecado. E é preciso que você assuma essa posição. Eu não sou um pecador lutando para ser santo. Eu sou um santo que luta contra o pecado. Porque se eu sou um pecador lutando para ser santo, eu sou pecador. E de vez em quando eu acerto umas. Ou seja, eu tenho uma vida de pecado e de vez em quando eu estou em santidade. Mas quando eu sou um santo que luta contra o pecado passa a ser exceção. Eu não vivo uma vida de pecado. E caso eu peque, eu rapidamente corrijo a rota. Eu rapidamente mudo a rota. Eu rapidamente
voo de volta ao alvo. Isso é ser um santo que luta contra o pecado. Você pode até cair em pecado, porque é isso, nós ainda estamos no processo, mas você não fica caído no pecado. Você logo se levanta e segue o caminho da santificação. E isso está muito ligado com a terceira aqui, como ela se manifesta de maneira interna. O que é essa santidade de maneira interna? É o que Paulo ia falar lá de mortificar a nossa carne. É a luta contra o pecado propriamente dito. Tem muitas coisas que nós gostamos que é pecado. E nós temos que aprender a nos abster dessas coisas e não nos entregar a elas. Exemplo, pecados aleatórios. Um pecado que muita gente nem liga, né? Que é o pecado dos esquecidos. Tem até um livro que é Pecados Aceitáveis, do pastor Iago Martins, que é muito bom. Um desses pecados, a gula. O pessoal esquece que gula é pecado. Tem até o velho ditado, né? Que crente não bebe, mas come demais e tal. Enfim, por que eu estou falando isso? Mortificar a carne. Mortificar o pecado. Se eu sei que algo é pecado, eu preciso me abster o máximo possível. E a Bíblia vai além, fugir de toda aparência do mal. Pode ser que algo nem seja mal, mas se aparenta ser errado, por via das dúvidas, eu vou me abster. Pode ser que seja até certo. Ah, mas vai escandalizar, parece pecado, é isso aí está meio complicado, é meio errado. Eu me abstenho. Essa tem que ser a nossa atitude como cristão. Por via das dúvidas, é pecado. Se a tua consciência começa a te acusar, cara, não vou fazer, não sei. Mortificar a carne, uma decisão interna sua. Por isso que eu falei que é uma decisão, precisa de uma ação sua. E terceiro aqui, a santidade ela se manifesta de maneira ativa. Ativa onde? Na sociedade. Lembra que eu falei que eu citei lá? Depois eu vou pegar o nome desse teólogo que falou isso. Me dê 100 homens santos e eu transformo todo mundo. Queridos, e é isso, como eu falei, a santidade ela não é deixar de pecar, mas é o desejo por não pecar. Um dos maiores homens do mundo pós-bíblico, Lutero, um único homem transformou a Europa toda. Um único homem quebrou o império todo. Mas se você for ler os livros dele, se você for ler as cartas, os escritos, uma coisa que angustiava ele constantemente, já era até exagerado ele, era essa questão de pecado. Era um homem que buscava constantemente a santificação. Como eu falei, ele já era até, se hoje nós formos analisar, ele já era muito exagerado até nisso, porque às vezes ele não conseguia viver direito. Ele já era atormentado muito por essa coisa. Mas foi tremendamente usado. Porque ele se preocupava absurdamente com a questão da santificação. Um homem modificou a Europa toda, quebrou um império. Se hoje nós estamos aqui como estamos, claro, primeiramente é o Espírito Santo, mas iniciou com ele como ferramenta. A santidade em nós gera mudança no ambiente que estamos. Sal e luz, Jesus já falava. Exemplo, se você pega um sal e coloca no alface, é o sal que fica com gosto do alface ou o alface que fica com gosto de sal? É o alface que fica com sal. Nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos, queridos. Não dá para a gente ser um sal que pega o gosto do alface. É preciso que nós façamos a diferença. No seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja. É preciso que ali se manifeste a sua santidade. Ser diferente, ser sal e luz. Por que ser sal e luz? Vocês já repararam, nós cantamos aqui há pouco. Qual foi? Foi a quarta música. A quarta música foi Pai Nosso. Nós cantamos Pai Nosso aqui há pouco. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Cara, santificado seja o nome. Como é que é? Você ora para que o nome de Deus seja mais santo? O que quer dizer santificado seja o teu nome?
Esse santificado seja o teu nome, ele denota uma ideia do quê? Que através de mim, através de nós aqui na terra, que o teu nome possa ser glorificado, que o teu nome seja mais exaltado, seja mais santo do que ele é. E como é que isso vai acontecer? Através da santidade em nós. Porque o mundo vendo a nossa santidade, isso vai fazer com que eles se cheguem mais a Deus, e assim o nome dele será mais santificado. Por isso que nós oramos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E outras palavras: Pai nosso que estás no céu, que o teu nome possa ser mais exaltado, seja mais santo através da minha vida. Porque é isso, falei aqui várias vezes já. Não adianta você pregar. O que converte, na maioria das vezes, é o testemunho. É a forma como você se comporta, é a forma como você age. Você sabia que o número de ateus no Brasil aumentou cerca de 8%? E o número de pessoas sem religião, mais de 10%? Daqui a pouco passa a quantidade de nós cristãos evangélicos e cristãos católicos. Por que isso está acontecendo? Porque talvez o mundo não esteja mais conseguindo ver Deus através da sua igreja. Você lembra? Israel tinha várias leis acerca da santidade. Por quê? Que era para as nações, ao olhar para Israel, vissem a Deus. Nova aliança, a igreja na terra. As nações, as pessoas, ao olhar a igreja, veriam a Deus. Mas infelizmente o que acontece? A igreja está cada vez mais corrompida, como foi profetizado que assim seria nos últimos tempos. E o que isso ocasiona? O que isso faz? Faz com que as pessoas se afastem de Deus. Porque quem era para ser o representante de Deus aqui na terra, quem era para ser os embaixadores de Deus aqui na terra, não estão fazendo o seu papel. Se um país não tem embaixada naquele país, ele não tem representação nenhuma. Não é feito negócios entre aqueles países. Logo, se há poucos embaixadores de fato aqui nessa terra, as pessoas terão mais dificuldades de chegar até Deus. Falamos sobre santidade, mas aí vem a questão, a grande questão: por que ser santo? Aqui vai contar a história de Davi e Mefibosete. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei respondeu: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo da casa de Maqui. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Versículo 7. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar a bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é o seu servo para que o Senhor mostre bondade? E alguém como eu, que não vale mais que um cão. O rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do Senhor, para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto do Senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. 11. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei de tudo, meu senhor. O rei mandou, e daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer na mesa do rei Davi. Por que ser santo? Queridos, a priori a gente olha essa história, né? É até difícil associar conosco,
Mas essa é a história da salvação, queridos. Essa é a minha história e a sua história. Davi, vamos lá, contextualizando. Existia um rei chamado Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Saul e Jonatas, que era seu filho, morreram. Deixaram só um menino de 5 anos. Naquela época, o que acontecia? Quando um novo rei assumia, ele matava toda a antiga família real. Por quê? Se ele não matasse, corria o risco daquela família vir e querer o trono de volta. Então qual era a tradição? O que era o certo fazer? Era Davi chegar e mandar matar todo mundo da família de Saul, Jonatas e Mefibosete. Essa era a condição de Mefibosete. Tanto que ele estava afastado, ele estava longe, ele estava em Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento, ou terra do nada, ou, em algumas traduções, terra menos que o nada. Ele estava totalmente distante, apartado da família real. Ele um dia tinha sido da família real. Um dia ele foi da família real. Quando Saul e Jonatas morreram, ele tinha 5 anos. Ele chegou a ser príncipe, mas ele perdeu tudo e foi para Lodebar. Foi para a terra do esquecimento. Mas o que aconteceu? O rei Davi, que tinha todos os motivos possíveis para matar ele, escolhe não matar. Só por aí já era um ganho imenso. Mas ele foi mais além. Além de eu não te matar, além de não matar, você vai comer na minha mesa. Já pensou, querido? Mefibosete, eu sempre fico imaginando essas coisas. Mefibosete recebendo a notícia: olha, o rei Davi descobriu que tu está aqui, e ele está mandando tu ir lá. Eu ficaria depressivo no mesmo momento, até porque é fácil. Depressivo, tudo, eu tendo me abalar rápido com as coisas. O rei que tem o direito de me matar, que pode matar todo mundo, está me chamando. Um cara que por lei era para estar morto. Vou lá. Tanto que ele já chega, né? A Bíblia fala, né? Que ele chega já jogando o rosto em terra, tudo e tal. Por quê? É a nossa história, queridos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Nós éramos condenados. Nós éramos igual Mefibosete. Nós estávamos na terra do esquecimento, na terra menos que nada. Nosso destino era a morte. Mas Deus nos chamou. Por que Ele nos chamou? Porque Ele é bom. Não é por nada que você fez. Não é porque você veio à igreja. Não é porque você levantou a mão aceitando Ele. Não é por nada. É porque Ele quis e Ele te chamou. Por que Ele fez isso? Eu não sei. Só resta dizer que Ele é bom e misericordioso. Porque o direito que Ele tinha era matar eu e matar você. Era nós irmos para o inferno. Mas não. Assim como Mefibosete lá, agora Davi chama ele: você vai comer na minha mesa. Você não vai mais ficar esquecido em Lodebar. Você não vai ficar mais na terra do nada, na terra do esquecimento. Você vai ficar aqui. Você vai comer na minha mesa. E mais além, ele era deficiente dos pés. Quando Saul e Jonatas morreram, os empregados saíram correndo para tentar fugir, porque o exército ia matar todo mundo. E no caminho deixaram o príncipe cair, que era o Mefibosete. E se eu não me engano foi a carroça que passou por cima do pé dele, alguma coisa assim, e quebrou os pés do menino. Ele era aleijado. E o que Davi fez? Olha, agora você vai ter servos para trabalhar para você. Você não vai mais precisar se preocupar com nada. Você vai comer da minha mesa. E você vai ter terras. E além dessas terras, eu ainda vou te dar pessoas para trabalharem para você. Da mesma forma Deus fez conosco, queridos. É idêntico. Nós éramos para estar condenados ao inferno, mas Ele escolheu nos salvar. Saiba, você que está aqui hoje me ouvindo, saiba disso. Saia daqui sabendo. Pô, você pode não ter entendido nada do que eu falei, mas saiba de uma coisa: você era para estar no inferno. Você era para estar condenado ao inferno. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, escolheu te salvar. E além disso, agora Ele te abençoa ainda. Ele te dá bênçãos. Ele cuida de você. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Aí fica pensando: será que se Davi pedisse um favor para Mefibosete, Mefibosete não ia fazer? Mefibosete deveria ser o cara mais grato do mundo.
Cara, eu era para estar morto. Eu sou um aleijado, filho de uma família real que foi deposta. Mas o rei me escolheu. Será que se Davi pedisse algo para ele, ele não ia fazer? Com certeza ele ia fazer. Quanto mais nós que estamos condenados espiritualmente para uma morte, para uma condenação eterna, uma condenação que não tem fim. Por que ser santo? Porque nós nunca vamos conseguir pagar o que Deus fez por nós. Por que ser santo? Por que ser santo? Porque eu quero agradar aquele que me salvou, sem eu merecer. Porque se fosse só eu mesmo, eu estava condenado. Por que ser santo? Porque eu quero agradar esse Deus que tanto me amou, sem eu ter feito nada. Eu quero agradar esse Deus que tanto me ama, mesmo eu errando, mesmo sendo pecador, mesmo Ele falando para eu fazer isso ou fazendo outra coisa. Tal como o apóstolo Paulo lá falava, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, só faço o mal, porque a minha carne sempre pende para o mal. Mas Deus continua te amando, querido. Saiba de uma coisa, Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Isso não é só um ditado, isso é a verdade, queridos. E a única coisa que Ele quer é o quê? Que você se aproxime dEle. Que você rejeite as coisas que fazem mal para você mesmo. Porque se você for analisar, o pecado destrói, queridos. O pecado destrói. O pecado é como um certo pastor falou uma vez, o pecado, definição de pecado, é aquilo que deixa o homem no seu estado mais animal possível. O pecado degrada, tanto imagem quanto espírito, queridos. Então o que ele quer? O que esse rei que nos salvou pede de nós? Apenas que nós nos aproximemos dele, rejeitando o pecado. Então por que ser santo? Porque eu amo o meu Senhor e eu quero de alguma forma retribuir. Eu sei que eu nunca vai pagar. Mefibosete poderia fazer algo para pagar a dívida dele com Davi? Não tinha. O que ele ia fazer? Ele era deficiente, não tinha ninguém por ele. O que ele ia fazer? Não tinha nada para fazer, só tinha que aceitar a bondade do rei. Assim somos nós, queridos. Deus nos chama à santidade. Nós éramos inimigos de Deus, mas mesmo assim Ele nos amou. Então o que resta a nós? Só nos entregarmos cada vez mais a Ele. Só pedir de todo o coração: Deus, de alguma forma, me ajuda a retribuir mais o seu amor. Me ajuda a lutar mais contra o pecado. Me ajude a de alguma forma retribuir o tão grande amor que o Senhor tem por mim. O que fazer diante de tudo isso? Primeiro ponto, rejeite o antigo modo de viver, queridos. Procure rejeitar o antigo modo de viver. Identifique e abandone hábitos antigos e pecaminosos. Substitua por comportamentos que refletem a santidade de Deus. Seja obediente em todas as áreas da sua vida. Siga os ensinamentos bíblicos e busque agradar a Deus em tudo o que faz. Busque a santificação diariamente. Envolva-se em práticas espirituais diárias, como leitura da Bíblia e oração, para crescer na santidade. Entenda seu propósito de santidade. Reconheça que você foi escolhido para ser santo. Viva com o propósito de refletir a imagem de Cristo em todas as suas ações. Afaste-se das influências mundanas e pecaminosas e dedique-se totalmente a Deus. Quarto, responda com gratidão ao amor de Deus. Seja grato pelo amor e misericórdia de Deus, demonstrando essa gratidão através de uma vida dedicada a Ele, a santidade. Amém, queridos? Dê um forte aplauso ao Senhor.